Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Trecho curto das Escrituras, mas com muitos detalhes importantes aqui, para entendermos todo esse cenário. Nós temos visto, no capítulo 6 de Marcos, um cenário um tanto quanto desolador. Nós vimos que Jesus, no início do capítulo, foi para Nazaré pregar a palavra dentre os seus conterrâneos, amigos, conhecidos de longa data, até parentes. E lá ele foi enxotado. Quando ele disse que ele era o Cristo, o Salvador, que era necessário crer nele para receber remissão de pecados, quiseram matá-lo. Logo em seguida nós vimos Jesus enviando os apóstolos, mas dando a eles uma instrução muito clara de que eles deveriam sacudir o pó das suas vestes, dos pés, diante da falta de aceitação que eles teriam no ministério. Ou seja, deveriam considerar como malditos, pagãos, aqueles que não aceitassem a palavra. Depois nós vimos um cenário de um pregador fiel que morreu nas mãos de um rei ímpio, um homem que falou a verdade para o rei, que ele não possuía, ou ele não podia possuir a mulher do seu irmão, que era também sua sobrinha, que isso era pecado, e por causa disso ele perdeu a cabeça. Estamos falando de João Batista. Ou seja, o cenário até agora é uma terra arrasada. Mas diante dessa terra arrasada, os discípulos vêm até Jesus Cristo, e o que eles vão encontrar? Eles vão encontrar um grande contraste com todo aquele cenário e com Herodes. Esse pequeno trecho aqui, de verso 30 a 34, vai nos ensinar que Jesus é o rei compassivo, fazendo um grande contraste com quem era Herodes, que acabou de matar um homem fiel. O que Jesus vai fazer com homens fiéis? O que ele vai fazer com as suas ovelhas? Esse é o contraste que Marcos quer nos dar. Nesse cenário desolador, o que Jesus faz? O que ele pode nos dar? E é isso que esse texto quer nos mostrar, que Jesus é o rei compassivo. Jesus é o rei que cuida das suas ovelhas, ao contrário daqueles que matam as suas ovelhas. Veja que o verso 30 diz que os apóstolos voltaram à presença de Jesus e relataram tudo o que eles haviam feito e ensinado. Os apóstolos haviam sido enviados em missão, e eles passaram por algum tempo, que a gente não sabe quanto tempo, indo de cidade em cidade, anunciando Cristo Jesus, o arrependimento para a vida, a fé em Jesus Cristo, e anunciando que o reino de Deus estava próximo, e que, portanto, as pessoas deveriam arrepender dos seus pecados. Você deve se lembrar que Jesus deu aos apóstolos uma grande medida do Espírito Santo para que eles fizessem sinais, de maneira que a mensagem deles fosse comprovada como verdadeira. Ou seja, o Espírito Santo atuava neles. O próprio Cristo havia enviado aqueles homens de maneira oficial. E agora nós vemos a volta deles à presença de Cristo, relatando tudo aquilo que eles haviam feito. Mas o contexto é um contexto de rejeição. Então aqueles homens vão precisar de Jesus. Mas veja que coisa interessante, que eles voltam à presença de Cristo e relatam tudo para ele, contam tudo para ele.
E aqui a gente aprende princípios importantes, não só para o ministério pastoral, mas para a vida cristã como um todo. Aqui nós aprendemos que os pastores devem ser aqueles que relatam a Cristo tudo aquilo que eles têm feito. Os apóstolos são um grande exemplo disso. Eles vão até Cristo e contam tudo. Hoje os pregadores deveriam fazer o mesmo, ainda que não estejam na presença física de Jesus Cristo. Seria muito bom se eu pudesse hoje sair daqui depois de pregar para vocês, marcar um horário com Jesus Cristo e chorar no colo dele pela minha incapacidade de pregar a palavra. Mas eu não posso fazer isso. Mas eu posso ir até Cristo e falar com Ele, apresentar a Ele aquilo que tem acontecido no meu ministério. E veja que isso deveria ser feito com uma relativa frequência, ou seja, é privilégio dos pregadores estar na presença de Cristo e contar para eles da sua rejeição, da sua incapacidade, da sua falta de zelo em algumas coisas. Ou seja, esse é um privilégio que os pregadores têm, mas é um privilégio que todo verdadeiro crente tem. Nós deveríamos nos valer da oportunidade de estar na presença de Cristo e relatar a Cristo acerca da nossa vida. Meus irmãos, já é uma coisa ímpar, ou seja, já é algo de grande importância estar na presença de Cristo. Tanto que a eternidade vai ser passar a eternidade na presença de Cristo e cultuando a Cristo. Então, nesta vida, é uma grande bênção nós podermos chegar a Cristo, à sua presença e desfrutar dele. Afinal, o céu é maravilhoso por causa de Jesus Cristo, por causa do sangue dele. Se o céu fosse algo sem Cristo, nós seríamos consumidos pela santidade de Deus. E hoje mesmo você já pode provar do céu, aqui e agora, no recôndito do seu lar, onde quer que você esteja, provar do Cristo verdadeiro. Ah, meus irmãos, é notório como nos nossos dias as pessoas têm relutado em desfrutar dessa bendita graça da presença de Jesus. Esta é a maior promessa da Bíblia: eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo e eu estarei com vocês. Mas a grande bênção que é desfrutar de Cristo parece ser para os nossos dias algo de sua menos importância, ou seja, nós não ligamos para isso. Nós gostamos dos filmes, das séries, dos meios sociais, mas de Jesus Cristo, debruçar na sua palavra, gastar tempo com Ele em oração, é algo que poucos têm feito, e durante pouco tempo. Ou seja, os apóstolos aqui, eles estão provando do verdadeiro céu, aproveitando a companhia de Cristo. E eles vão sentir aquilo que nós precisamos sentir hoje, que o Senhor se importa conosco, que Ele está sempre disposto a nos receber. Meus irmãos, Cristo Jesus não é como os governantes dos nossos dias, que você não pode marcar uma reunião com eles e ser recebido. Tente marcar uma reunião com o presidente da República, ele jamais o receberá. Mas nós temos o Rei do Universo, e nós não precisamos marcar horário, e nós não temos nenhum tipo de zelo para chegar diante de Jesus Cristo, nenhum tipo de interesse de desfrutar da comunhão do Mestre. Os apóstolos aqui nos mostram um padrão do que deveriam ser os verdadeiros crentes: sempre se achegar a Cristo, e sempre se achegar a Cristo para prestar contas a Cristo, contas sobre o que nós estamos fazendo. Eles estavam prestando contas do que eles estavam ensinando, e essa é uma lição para os pregadores. Muitos pregadores se preocupam com aquilo que as pessoas vão pensar deles, mas eles não percebem que a pessoa que eles deveriam prestar contas e se preocupar de verdade com aquilo que pensa sobre eles é Jesus Cristo. Paulo entendeu isso e por isso exerceu um ministério fenomenalmente de firmeza,
de piedade, de não revogar a verdade. Ele disse: todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor, Jesus Cristo. O apóstolo entendeu que a única pessoa que ele deveria prestar contas de verdade no ministério dele era Jesus, e que um dia a prestação de contas seria tão séria que ele apresentaria contas para Jesus no juízo final. Isso mostra que ele se importava com quem? Com os coríntios? Com a opinião dos falsos apóstolos e falsos mestres? Não, com a opinião de Jesus. Essa é a pessoa certa que nós devemos importar com a opinião dela. E Paulo regularmente fazia o quê? Levava Jesus diante dele, o ministério dele, apresentando o seu padrão apostólico de ministério, para não ser ele mesmo, como ele diz, desqualificado para o ministério. Pastores dos nossos dias fariam bem a si mesmos se eles estivessem preocupados com o que Jesus pensa deles, não o que a multidão, não o que as pessoas vão dizer sobre a sua pregação, mas o que Jesus vai dizer. Nós estamos vivendo um tempo, do politicamente correto. Alguns dias atrás, um pastor, referindo-se ao orgulho gay do movimento LGBT, não sei das quantas mais aí, diz que Deus odeia essas coisas. E muitos pastores vieram e falaram assim: não, que isso? Deus não odeia não. Deus vai salvar os gays, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Ora, se essas pessoas estivessem preocupadas com o que Jesus pensa delas, elas jamais teriam falado isso, porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nenhum sodomita vai entrar no reino do céu, nenhum. Ou seja, as pessoas estão preocupadas com o que o mundo pensa da Bíblia, deles mesmos, mas estão pouco preocupados em levar diante de Jesus a verdade, falar a verdade. Essa deveria ser a verdadeira preocupação de qualquer ensinador cristão. E depois de falar a verdade e levar diante de Jesus, expor a Cristo em oração suas lutas, suas derrotas, seus pecados, seu ministério. Hoje nós vivemos numa crise de identidade pastoral, que nós temos a síndrome de pessoas que querem ser famosas através do ministério. Mas a verdadeira síndrome é que essas pessoas não estão percebendo que um dia elas darão conta a Jesus. Meus irmãos, isso é o que todo crente deveria fazer também. Todos nós deveríamos estar interessados em levar diante de Cristo nossa conduta, nossa vida, nossa intimidade, dizer para Ele, abrindo, rasgando o coração, quais áreas das nossas vidas que nós não estamos obedecendo, quais áreas não há fidelidade, há muito pouco interesse cristão. Se assim fizéssemos, pastores, líderes, mestres e liderados, nós teríamos uma igreja mais útil e mais vívida para Jesus Cristo. Porque hoje nós somos tão pouco usados para alcançar pessoas? Porque hoje nós temos tão pouca conversão verdadeira, daquela de mudança de caráter, de vida? Se você vê que a pessoa realmente agora ama Jesus, se dedica a Jesus, ama a Bíblia, porque nós estamos fazendo muito pouco caso do Senhor, da sua intimidade, relatar para Ele nossa vida. Temos vivido como se pudéssemos escamotear os nossos pecados diante de Jesus Cristo. A palavra de Deus aqui nós lemos hoje fala: olha, todas as coisas estão patentes diante de Jesus. Não faça isso. Seja como os apóstolos aqui. Vá diante de Jesus e relate tudo o que você tem feito, porque Ele é poderoso para perdoar, porque Ele é poderoso para mudar nossas vidas. Como Ele vai fazer com os apóstolos? E veja que diante daquilo que os apóstolos falaram, Jesus não os trata com desdém. O verso 31 e o verso 32, Jesus nota as coisas que eles precisavam, e diz: vinde repousar um pouco à parte. Por quê? Eles não tinham tempo nem para comer. Jesus, ao ouvir o relato dos apóstolos,
ele viu que ele deveria pastorear a vida deles. E aqui, em primeiro lugar, nós temos algo maravilhoso: Jesus nos ouve. Jesus não é como os nossos cônjuges ou os nossos amigos, que você quer ser ouvido e eles nunca ouvem. Eles sempre querem falar, já reparou? Eles não estão interessados no que você está falando de verdade. É engraçado que tem até um filme para ilustrar isso, né? Chama Divertidamente. A mulher está falando e lá na cabeça do marido ele está passando o futebol, está passando as contas, e é como se ele estivesse ouvindo a mulher. Nós somos assim, nós não ouvimos as pessoas, nós somos tão estultos, segundo Provérbios, que nós queremos falar antes de ouvir, dar a resposta antes de saber as coisas. Mas Jesus não, Jesus deixou eles falarem, Jesus ouviu. E meus irmãos, essa é uma das grandes graças de Jesus, ou seja, Ele sempre nos ouve. Jesus está sempre atento àquilo que nós vamos falar para Ele. Quando você chegar diante dEle com seus queixumes, tristezas, pesares, Ele vai te ouvir. Quando você chegar para Ele com louvor nos lábios pelas bênçãos recebidas, Ele vai te ouvir. Quando você chegar para Ele com a triste confissão dos seus pecados, Ele vai te ouvir. Ele nunca vai parar de te ouvir, a não ser que você não queira obedecer, como Pedro ensinou lá em 1 Pedro 3,7. Quando os maridos não quisessem tratar bem suas esposas, as orações seriam interrompidas. Mas sempre que estivermos com o coração purificado, buscando comunhão com Jesus, Ele vai ouvir. Ele se preocupa com as suas ovelhas, não como as pessoas que não ouvem. E veja, o Rei do Universo ouve a sua chatice, a minha chatice com interesse. Quantas vezes você vai murmurar pela milésima vez com uma pessoa e ela fala: não aguento mais ouvir isso. Mas Jesus não vai falar assim: ó, vai embora que eu não aguento mais ouvir. Ele vai abrir o coração, vai abrir os ouvidos, e você vai ver o quão bom é ter alguém que te ouve. Mas não só alguém que te ouve, mas alguém que pode mudar a sua vida e te ouve, mudar o seu coração, mudar a sua situação. E é por isso que Jesus nos ouve, porque Jesus nos ouvir é uma ministração nas nossas vidas. Porque você já percebeu que quando muitas vezes nós vamos falar das nossas necessidades, das nossas mazelas, das nossas tristezas, a solução aparece na nossa frente, a gente fala: ó, era isso que eu tinha que fazer? Até agora eu estava meio bobo, e agora eu percebi o que eu tenho que fazer? Ouvir é ministrar. Ouvir é algo que Jesus faz para mostrar o nosso coração, para mostrar as nossas necessidades imediatas. Por quê? Jesus sabe das nossas limitações, das nossas provações, do que a gente precisa, antes da gente abrir a boca. Mas Ele ouve, é para ministrar graça no nosso coração. E é isso que Ele está fazendo com os discípulos. Ele está ouvindo para ministrar graça. E veja que quando eles começaram a falar, claro que Jesus já sabia, mas Ele percebeu o que Ele deveria fazer com os apóstolos: dar a eles descanso. E isso é chamado de pastoreio, cuidado, dar à pessoa aquilo que ela precisa, ministrar graça, ir na necessidade dela. Jesus faz isso conosco, e esse é o padrão de fazermos com os irmãos: ouvir para ministrar graça na vida deles. E meus irmãos, nós mudamos, nós às vezes não vamos estar dispostos a ouvir uns aos outros, mas graças a Deus que Jesus é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre, porque Ele sempre vai ministrar nas nossas vidas. Por isso, não perca tempo, faça logo com os apóstolos, vai diante de Jesus, fale das suas necessidades para Ele, aceite o pastoreio dele na sua vida e entenda, Ele se importa com você. E veja que Jesus demonstra esse pastoreio assim, de uma finesse, falando com os apóstolos: vinde repousar um pouco. Ou seja, Ele percebeu o que eles precisavam. O que esses homens precisavam? Descanso. Eles passaram muito tempo viajando, servindo pessoas, e isso cansa. Meus irmãos, lidar com pessoas cheias de necessidades, de agruras,
cansa qualquer um, inclusive os pastores. Lidar com gente é uma das coisas mais difíceis que existem. Lidar com máquina é muito mais fácil, né? Você aperta um parafuso, aperta um botãozinho, resolve o problema. Agora, lidar com gente, nossa, é muito difícil. Agora, imagina lidar com o pecado das pessoas. Imagina uma pessoa chegando para você e falando assim: meu marido me estuprou, minha mulher me traiu, meu pai bebeu tanto que me bateu essa noite toda. Isso é fácil de se fazer? Os apóstolos estavam extenuados, porque eles estavam ministrando as pessoas. E não só isso, lembre-se, eles estavam na linha de frente lutando contra o inimigo. E eles tinham o fardo de serem fiéis a Jesus, a responsabilidade de pregar com fidelidade. Isso fez com que aqueles homens estivessem exaustos, precisassem descansar um pouco. Eles precisavam de quê? Parar e respirar. E aí Jesus mostra o cuidado maravilhoso com eles, para lhes dar descanso. Eles precisam de descanso, eles não precisam de outras coisas. E veja então que Jesus sempre vai dar a necessidade que nós temos. É muito comum nós acharmos de maneira plena que nós sabemos o que precisamos. Jesus sabe o que a gente precisa. E o que Jesus dá na nossa vida é o que nós precisamos. E meus irmãos, deixem de bobeira e de achar que não é assim. Às vezes a gente chega em certas partes da vida da gente, né? Que vem mais um problema na vida e você fala assim: mas eu precisava disso? Sim, precisava. Se Jesus lhe deu isso, é porque era isso que você precisava. Porque Ele vai usar isso para lhe santificar, para lhe transformar, para mudar a sua vida, para ministrar o seu coração. E veja, ao te dar esse problema e você já reagir mal, você já viu que você precisava daquilo, porque mostrou o seu coração descontente, imperfeito, inconstante e murmurador. Percebe? Jesus sempre dá o que a gente precisa, sempre. Nunca Ele vai dar algo que a gente não precise. E é muito comum a gente ver aqui Jesus dando descanso aos apóstolos. E aqui Ele quebra um paradigma moderno. Por quê? Hoje nós pensamos que os pastores são folgados, né? Ou seja, pastor não trabalha muito, esse homem só trabalha no domingo. Então ele não precisa de descanso. Por quê? Ele descansa 6 dias e trabalha domingo. Ele é um folgado. Mas a verdade, mesmo que essa seja a concepção corrente nas igrejas, para Jesus não é assim. Jesus sabia que para o bom andamento do ministério era preciso esses homens pararem e descansarem. Veja, é preciso descanso físico e espiritual para os pastores. O pastor e missionário Ronaldo Lidório, muito conhecido na IPB, né? Em seu livro Liderança e Integridade, ele diz que o descanso na vida dos líderes é imprescindível. Ele inclusive cita que o descanso é tão bom para a santificação, porque há momentos na vida dos pastores, e isso vale para os crentes, quaisquer crentes, que nós estamos tão extenuados que nós não conseguimos conter certos pecados na nossa vida. E o que bastaria para a gente lidar com aquele pecado? Parar e descansar. Eu vou dar um exemplo simples. Imagine que você esteja cansado no seu trabalho, e aí você vê que você está descontando no pudim, no doce, e aquilo é um pecado. Você está abusando da comida, do doce. O que te ajudaria? Parar, respirar, tirar uns dias de férias. Quando você voltasse, você não ia abusar do pudim. Percebe? Jesus viu isso nos apóstolos, que eles precisavam de parar, respirar, descansar. E veja então que Jesus dá aqui para a gente um modelo de cumprir o 6º mandamento, que é não matarás. O 6º mandamento nos ensina que nós precisamos descansar e recrear moderadamente. Ou seja, todo ser humano precisa descansar e recrear moderadamente. Por isso Jesus disse: vinde descansar
Como está a expressão aí? Um pouco. Ou seja, o descanso é permitido, mas o descanso não é permitido para nos levar à indolência e à preguiça. Infelizmente, hoje nossa sociedade vê o descanso como algo tão sacral que nós chegamos a ser indolentes em relação ao trabalho. É por isso que a segunda-feira é o pior dia do mundo. E é por isso que Provérbios teve que escrever assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Percebeu que o preguiçoso fala assim, um pouco para dormir, aí você fala assim, agora ele vai trabalhar, né? Não, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em descanso. Tudo dele um pouco é para não fazer nada. Percebeu? Essa é a sociedade dos nossos dias. Tudo nosso é entretenimento e descanso. A Bíblia não é contrária ao descanso. Deus nos deu um dia inteiro para descansar das nossas atividades, e que apresenta o descanso em Cristo Jesus. Mas a Bíblia também não é a favor da preguiça. O descanso é necessário, mas um pouco. Tanto que a gente trabalha 6 dias e descansa 1. E veja uma coisa, o descanso é bom, mas veja que Jesus dá um tipo de descanso para eles que é maravilhoso. Diz o texto que Jesus os chama à parte. Ou seja, Jesus os leva para junto da multidão, mostrando que descanso requer quietude, silêncio, retiro. Por isso que Jesus os tira à parte. Hoje a nossa ideia de descansar é ir numa praia lotada com 500 milhões tomando água de coco e cantando axé no nosso lado. Isso não é descanso, isso é loucura. Porque o verdadeiro descanso na alma requer quietude com Jesus. Por que nós admitimos esse tipo de padrão mundano nas nossas vidas? Porque nós estamos como os mundanos. Por isso que a Bíblia, ela vai navegando a gente contra a maré. Fique sozinho com Jesus, entra no seu quarto com Jesus. Já percebeu quantas vezes Deus nos chama a estar sozinhos com Ele? Jesus nos ensina a descansar assim, entra no quarto, fecha a porta e vai orar. E lá em secreto Ele vai nos recompensar. E veja uma coisa bela, Jesus deseja esses encontros a sós conosco. Jesus anseia por isso, espera por isso, como noivo espera pela noiva. O problema que é pouco ou quase nada, nós temos desejado esse tipo de encontro com Jesus. Pensamos que o descanso verdadeiro é agitação, multidão, tiro na televisão, música alta. Não. O verdadeiro descanso vem na alma, com a intimidade com Jesus. Jesus é o verdadeiro repouso da alma, o verdadeiro repouso do povo de Deus. Por isso, meus irmãos, nós lemos Hebreus 4 aqui, falando que, olha, Moisés não deu aquele povo descanso, Josué não deu aquele povo descanso, resta entrar no descanso, ou seja, no descanso eterno com Jesus. Por isso Jesus se chamou de Senhor do sábado, o nosso descanso, o verdadeiro cessar de Deus para as nossas vidas. E Jesus então os leva à parte para isso, para que eles descansassem fisicamente e espiritualmente nele. E vejam uma coisa interessante, o texto fala de lugar solitário e deserto. Marcos repete isso, o lugar é solitário, o lugar era deserto. Por quê? O que o deserto simboliza na palavra de Deus? Um lugar de prova. Sim, Jesus colocaria eles à prova logo mais no milagre, mas agora o deserto é um lugar de suprimento espiritual. É no deserto que o povo de Deus foi parar depois do Egito,
e recebeu a presença de Cristo numa nuvem de fogo e numa nuvem que tapava o sol. Foi lá no deserto que Deus deu o maná para eles, as cordonizes para eles, a água que brotava da rocha para eles, ou seja, um lugar de suprimento espiritual. Então o que Jesus está fazendo? Os chamando para um lugar de suprimento espiritual, vai cuidar deles no deserto. E aí, curiosamente, nós vimos lá em Ezequiel 34, que Davi, que era o pastor messiânico, cuidaria das suas ovelhas aonde? No deserto. Será que é à toa que Jesus está fazendo isso? Não. Ele está mostrando que ele é o verdadeiro pastor da vida deles, cuidando deles, suprindo a vida deles. E aí veja, por que Jesus fez isso? Por que eles precisavam disso? Quem que recebe esse descanso? Você percebeu que Marcos disse que eles não tinham tempo nem para comer? Aonde que você leu isso nesse evangelho? Lá no capítulo 3, a família de Jesus tentou prender Jesus porque ele não tinha tempo nem de comer, servindo as pessoas. Por que Marcos registra isso? Lembre-se que Marcos está nos mostrando que Jesus está fazendo dos discípulos pregadores como ele, homens como ele. Então Jesus vai dar descanso para aqueles que vão se tornando parecidos com ele. Os apóstolos estão tornando-se pregadores como Jesus, e não só pregadores como Jesus, mas pregadores altruístas como Jesus, que veem as necessidades do reino como algo de alta prioridade na vida, que veem o trabalho do reino como algo árduo, algo que deve ser levado a sério, o mesmo que fazia Jesus. Então esses homens estão parecendo com Jesus, e por isso eles vão receber o descanso de Jesus. Veja, meus irmãos, que essa é a tônica da salvação no Novo Testamento. Nós vamos sendo santificados para parecer com Jesus, e depois entramos no descanso com Jesus. Ou seja, o verdadeiro rei vai dar descanso para aqueles que vão se tornando parecidos com ele, e um dia serão como eles. Jesus era um pescador de homens, os apóstolos estavam se tornando pregadores, pescadores de homens, compassivos, altruístas, dando prioridade às coisas do reino. E veja que Jesus então vai dar esse descanso para eles, porque eles se tornaram assim. Mas veja que o altruísmo também tem limite, O limite é não prejudicar a sua vida e o seu tempo com Jesus. E aqui está um grave erro dos pastores dos nossos dias, e não só dos nossos dias, de muitas épocas. Frequentemente os pastores não sabem dosar isso, eles não sabem dosar os seus labores e o seu altruísmo, e quando eles menos percebem, eles prejudicaram o relacionamento deles na sua casa e com Jesus. Quantos são os exemplos dos pastores hoje que trabalham incansavelmente pela igreja, mas quando você olha para a casa deles, os filhos se desviaram, são ímpios, a mulher não gosta da igreja, às vezes nem vai na mesma igreja que ele. Já percebeu isso? Por quê? Porque eles estão dosando errado o tempo deles. Antes de serem pastores, eles são crentes, eles deveriam passar mais tempo com Jesus. E antes de eles serem pastores, eles são maridos, eles deveriam passar mais tempo com a esposa deles. E antes deles serem pastores, eles são pais, eles deveriam ganhar o coração dos filhos deles. É assim que você sabe se você está fazendo as coisas certas. Hoje aconteceu uma coisa inusitada comigo, eu não ia citar não, mas eu fiquei muito feliz. Minha filha à tarde queria brincar comigo e eu tinha que estudar o sermão. Aí eu falei: menina, você já brincou hoje de manhã, depois da escola dominical, com o Miguel, com os amiguinhos todos, e agora você quer brincar com o papai? Ela falou: por quê? Porque é mais divertido. Ou seja, minha filha me deu o coração dela. Ela achou mais divertido brincar com um cara de quase 40 anos, barbado, do que brincar com os amiguinhos dela. Ou seja, significa que eu estou gastando tempo com ela, não é?
E é isso que os pais deveriam fazer, que os pastores deveriam fazer. E veja que hoje nós temos pastores frios espiritualmente. Eu conheci pastores que diziam assim: eu não consigo nem orar mais direito, nem ler mais a Bíblia direito. Conheci pastores que xingavam suas esposas com palavrões. Por quê? Porque acham que o trabalho do reino vale tudo, e não é assim. Nós não podemos achar que lidar com as coisas espirituais é algo seguro e que nós não corremos riscos. Jesus queria que eles tivessem tempo com Ele. Jesus quer que os pastores tenham tempo com Ele. Quer que os maridos, mulheres, filhos tenham tempo com Ele e depois tenham tempo entre si. Muitas vezes a gente acha que só por a gente, e aí vai outro erro, só por a gente estar lendo a Bíblia, estudando bons livros, a gente está tendo momentos com Jesus. Não, meus irmãos, ter momentos com Jesus é fechar a porta, orar, chorar diante de Jesus, falar com Jesus, rasgar o coração com Jesus. Não basta só ler a Bíblia, se aquilo é feito de maneira mecânica ou vazia. Não basta só ler um bom livro, se aquilo é feito de maneira mecânica e vazia. Outro dia, um pastor, falo como fora de mim, estava viajando de ônibus, lendo um guia seguro para o céu, e ele lia uma página e chorava, lia outra página e chorava, e o povo ficou olhando para ele, né? Falo como fora de mim, viu? Ou seja, mesmo em lugares assim é possível passar tempo com Jesus, isolar-se com Ele e alimentar a alma dele, porque o verdadeiro alimento da vida é Jesus. Isso é possível em quietude, em meditação, em ligar-se a Ele espiritualmente, e Ele está ensinando isso para os apóstolos. Um dia Ele não estaria com eles fisicamente, e eles teriam que aprender a passar tempo com Jesus, a amar Jesus, a sentir Jesus, a ter prazer em Jesus. E é isso que Jesus está fazendo. Mas tudo que é bom, né? Diz o verso 33: muitos viram, porém, partir, reconheceram, correram para lá a pé de todas as cidades, chegaram antes deles. Muitos, porém, os viram partir. Esse muitos aqui é a multidão que vai ver a multiplicação de pães e peixes. Essa multidão, meus irmãos, viu Jesus partindo no barquinho com os apóstolos e começou a correr alucinadamente atrás de Jesus. E aí você pensa assim: maravilha, né? Tem um monte de gente correndo atrás de Jesus. Mas não, nós lemos aqui João 6,26, que Jesus disse: em verdade vos digo que vós me procurais, não porque viste sinais, e aqui tem a ver com a crença, ou seja, ver sinal e crer que eu sou o Cristo, mas porque comestes pães e vos fartastes. Ou seja, João mostra a fala de Jesus, que essa multidão que corria atrás de Jesus, corria atrás dele, não porque viram o que Jesus fez e entenderam: olha, ele é o Salvador, nós precisamos dele, nós precisamos de ser pastoreados por ele, ser cuidados por ele, Jesus é o que a gente precisa. Não, eles correram atrás de Jesus por causa dos interesses mundanos deles, pelo que Jesus estava dando a eles materialmente. Veja, a salvação não era interesse deles. Essas pessoas, então, elas representam aquelas pessoas das nossas igrejas que elas estão entregues aos cuidados desse mundo, fascinadas com as coisas que perecem. Elas não estão interessadas nas coisas espirituais. Tempo com Jesus, amar a Jesus, meditar em Jesus, viver segundo Jesus, para elas não é algo interessante. Elas querem Jesus pelo que Ele pode dar. Talvez é restaurar um casamento, é curar uma doença, é fazer alguma coisa qualquer, mas Jesus ser rei na vida delas e elas obedecerem, isso não é interessante para elas. E veja então que essas pessoas correm atrás das coisas que não enchem a barriga espiritual, e elas correm rápido. Veja que o texto aqui
foi mal traduzido. Diz que elas correram antes de Jesus. Não foi isso que aconteceu. Isso é uma má tradução do nosso texto. Por quê? Jesus foi de barco e ele andou 6 quilômetros da água em linha reta. Essas pessoas tiveram que atravessar 16 quilômetros andando em volta do lago, atravessando o Jordão e passando por uma espécie de terreno pegajoso. Quando a gente lê esse relato em Lucas, João e Mateus, Jesus estava num monte com seus discípulos. A ideia de Marcos aqui é que os desejos dessas pessoas foram tão fortes que elas começaram às vezes a correr mais rápido que o barco. Houve um momento, sabe aquele momento que o barquinho está saindo da praia? Elas conseguiram ali adiantar-se ao barco. Mas elas fizeram tudo isso para logo em seguida deixarem Jesus. Porque lá em João 6,66, diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos, ou seja, daquela multidão que andava atrás de Jesus, o abandonaram e já não andavam com ele. À vista de quê? Quando Jesus expôs para eles quem ele era de verdade, diante do sinal de multiplicar os pães e os peixes, eles falaram assim: nós não queremos isso. Então essas pessoas, elas são céleres, elas são rápidas para correr atrás das coisas fúteis da vida e nada mais. São as típicas religiosas dos nossos dias. Correm de igreja em igreja atrás de milagre, procuram coisas excepcionais, querem coisas que as deixam boquiabertas, diferentes, mas elas não procuram o simples ministério da palavra, da salvação, não conhecem o verdadeiro Jesus, não desejam que Jesus seja rei na vida delas, não desejam que Jesus ordene o tempo e as maneiras delas. Pelo contrário, elas querem que Jesus somente as sirva, seja subserviente a elas. E aí você pergunta, né? Diante dessa multidão, e é isso que está no coração dessa multidão, o que Jesus fez? Se fosse você, o que você faria? Lembre-se, você é Jesus agora, você conhece o coração dessas pessoas. Se fosse você, o que você faria? Se fosse eu ia mandar embora, né? Mas Jesus não fez assim, porque Jesus está mostrando quem ele é. Veja que o verso 34 diz: ao desembarcar, e aqui a palavra desembarcar tem a ver com descer, ou seja, ele estava lá no monte, como a gente viu lá em João, na leitura de João, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se delas, porque eram ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar. Então veja, Marcos nos mostra que Jesus desceu do lugar de quietude que ele estava com os discípulos, e quando ele desce, vendo aquela multidão, elas estão lá esperando, aquelas pessoas estão lá esperando Jesus. Então Jesus interrompe o descanso dos apóstolos, o momento de quietude com os apóstolos, e vê aquela multidão e vai de encontro àquela multidão. Ele sabia que isso ia acontecer, mas Jesus está querendo ensinar aqui para todos eles quem ele é, o rei compassivo. Porque, como nós vamos ver daqui a pouco, os apóstolos vão ver Jesus andando em cima das águas e não vão entender quem é Jesus. Então até os discípulos precisavam entender melhor quem é Jesus. E aí Jesus, quando chega diante dessa multidão, e ele está treinando os apóstolos para que a fé dos apóstolos cresçam, ele vai mostrar a compaixão que eles precisavam aprender ainda mais. E veja que aqueles homens estão se tornando altruístas, mas esses mesmos homens, mais adiante, quando as criancinhas forem levadas até Jesus, eles vão falar: não perturbem o mestre. Perceba que eles precisavam aprender mais do Jesus compassivo. E aí Jesus então vê essa multidão com compaixão. É interessante que a palavra compadeceu-se aqui, ela é usada, segundo alguns estudiosos, para Jesus no Novo Testamento. E essa palavra aqui é o mais alto grau de compaixão que alguém poderia ter. Então Jesus olhou para aquelas pessoas e o que ele viu?
pessoas que não o desejavam como Salvador, pessoas que eram religiosas, mas estavam perdidas, pessoas que eram escravas do mundo. Jesus viu pecadores que carecem da salvação, e ainda que essas pessoas aqui fossem descritas como pessoas interesseiras e que não queriam Jesus, Jesus olha para elas e não fala assim: bem feito, eu não quero saber delas, elas merecem o pior. Jesus não olhou para elas e disse: eu vou julgar vocês rindo. Não, a Bíblia mostra, meus irmãos, que Deus não tem prazer na morte do pecador, que Deus não é um Deus malvado e que vai condenar pessoas ao inferno fazendo festa, soltando foguete no céu. Pelo contrário, a Bíblia mostra que o céu festeja quando um pecador se arrepende, e é por isso que Jesus olha para essas pessoas com compaixão. Isso significa que Jesus vai salvar todas as pessoas? Não, daquela multidão pouquíssimos serão salvos, mas isso mostra que Jesus olha para nós como criaturas deploráveis, em pecado e miséria, e que carecemos dele. E veja que ele olha para essa multidão e vê algo mais: ovelhas que não têm pastor. Isso significava que aquela multidão que estava diante de Jesus não tinha nenhum líder verdadeiro para direcionar a elas o caminho de Deus. Essas pessoas seguiam umas às outras, seguiam as últimas novidades religiosas. E as últimas novidades religiosas daquele dia era um homem que fazia milagres estonteantes. Contudo, quando Marcos cita que Jesus viu aquelas ovelhas como ovelhas que não têm pastor, ele está fazendo referência para a gente do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, nós temos um profeta chamado Micaías, que um certo dia ele foi chamado diante do rei Acabe e Josafá para profetizar acerca de uma batalha que eles iriam fazer. E os profetas de Baal, os profetas falsos, estavam todos dizendo: vocês vão vencer, pode ir. E Micaías foi chamado e disse que Deus havia mostrado Israel como ovelhas que não têm pastor. Ou seja, que Acabe morreria e não haveria quem liderasse o povo de Deus. Ao citar isso, Marcos está nos mostrando que os líderes religiosos de Israel, junto com Herodes, não estavam cuidando do povo de Deus, de maneira que eles não conseguiam ver o caminho da salvação, que não conseguiam ver o caminho correto para chegar até Cristo como Rei e Salvador. E veja então que o que Marcos está salientando para a gente é: essas pessoas precisam de cuidado. Qual cuidado? Da palavra. Essas pessoas precisavam de alguém ensinar para elas quem é Jesus e o que Jesus veio fazer: salvar pessoas. Enquanto Herodes estava matando os fiéis, João Batista, escondendo seus pecados nos palácios, enquanto os líderes religiosos queriam matar Jesus e perseguir Jesus, aquelas pessoas precisavam de alguém que mostrasse para elas a salvação verdadeira, o que elas realmente precisavam. É interessante que aqui nós temos mais um símbolo, porque esta oração foi feita por Moisés. Diz assim: o Senhor, ó Senhor, autor e conservador de toda vida, ponha um sobre esta congregação que saia adiante deles, e que entre adiante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Números 27, 16 e 17. Moisés estava para morrer, e ele percebeu o que? O povo vai ficar solto, sem liderança. Então ele ora a Deus e fala: dê um líder, para que eles não sejam como ovelhas que não têm pastor. E Deus separou um homem chamado Josué. Como é que Jesus chama? Aí você fala assim: pastor, Jesus. Não, Jesus é o nome grego dele.
Ele chama Josué. Ou seja, Josué era um tipo de Cristo que faria o povo entrar na terra prometida e herdar o descanso. Então o que aquelas pessoas ali agora precisavam, assim como Israel precisava no Antigo Testamento, era de alguém que os levasse ao verdadeiro descanso para a alma, a verdadeira alimentação para a alma, salvação. E o que Jesus está fazendo ali agora, como novo, verdadeiro e maior Josué, é o que? Apontar o caminho da salvação, que ele sim era o pastor prometido, o rei prometido, e que estava ali se compadecendo daquelas pessoas, cumprindo a profecia de Ezequiel que nós lemos: suscitarei para elas um só pastor, ele as apacentará, o meu servo Davi é quem as apacentará, e lhe servirá de pastor. Eu sou o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Ou seja, Jesus estava cumprindo a profecia de que ele seria o pastor que compadeceria das ovelhas, o pastor que pastorearia o povo de Deus, enquanto Herodes, que deveria ser pastor e não era, matava as pessoas, levava elas para longe da palavra. Ou seja, o texto está mostrando para a gente: Jesus é o verdadeiro rei, Jesus é o verdadeiro pastor, Jesus é o verdadeiro descanso, Jesus é compassivo. E veja como que Deus mostra a compaixão dele para conosco: salvando. Mas como que Deus salva pessoas? Por meio da pregação da palavra. Por isso Jesus passou a ensinar. Ou seja, Jesus sabe que o que ele precisa dar àquelas pessoas é o ensino de que ele é o Salvador. E a verdadeira compaixão dele é mostrando o quê? A verdadeira pregação do Evangelho. Eu sou o pão da vida, eu sou o Salvador. Mostrando que, meus irmãos, Deus não está distante de nós de maneira que não possa se compadecer. Todas as vezes que chegamos no domingo e ouvimos a pregação, e a pregação é fiel, o que Jesus está fazendo? Se compadecendo da gente, conhecendo as nossas necessidades, sabendo que a gente precisa. Não é pão e circo, é salvação que vem na palavra. Não é falsa religião, é salvação, e é por meio dele. Jesus se compadece, ele não está alheio, e ele supre a maior necessidade do ser humano: ouvir a voz de Deus e ser salvo. Então esse texto mostra o que? Jesus é o rei compassivo. Em sua compaixão, ele ensina a palavra para a salvação. Jesus é aquele que nos guia no deserto da vida. Jesus é como o nosso Josué. Ele vai adiante e entra na terra prometida e nos leva para lá, o céu, o verdadeiro descanso com ele. Então, como viver esse texto? Em primeiro lugar, Jesus se compadece do homem. E qual é a maior prova de compaixão de Jesus? Além da pregação, a cruz do Calvário. Jesus na cruz sofreu para suprir a nossa maior necessidade. Não é um carro novo, não é um corpo mais bonito, não é roupas melhores, é salvação. No entanto, Jesus não morreu por todas as pessoas. A Bíblia não ensina isso. Jesus morreu pelo seu povo, por aqueles que lá na eternidade ele escolheu para crer nele, arrepender dos seus pecados e viver com ele. Como é que eu sei que eu sou essa pessoa? Você já deixou a escravidão do pecado? Você anda por fé no deserto da vida com Jesus? Você nega a si mesmo para seguir a Jesus? Você tem intimidade, ama Jesus, gosta de passar tempo com Jesus e descansa nele dos seus pecados? Então você é essa ovelha que Jesus ama. Se não, peça a ele para que você seja. Em segundo lugar,
Jesus não nos pastoreia por meio de milagres. Jesus nos pastoreia pela palavra. As pessoas hoje estão loucas atrás de milagre. Jesus pastoreia pela palavra. E hoje nós pastores deveríamos seguir o exemplo de Jesus. O nosso pastoreio tem que ser com a palavra. Porque a necessidade de cada um aqui hoje é ouvir a palavra para a salvação. E o verdadeiro compadecer-se dos pastores é esse: é ensinar a verdade. Imagine que nós fôssemos montar uma Ferrari, né? Um carro daquele super esportivo. Pegar o motor do carro do Bruno ali e colocar numa carcaça de Ferrari, é uma Ferrari? Não, né? Para quem é purista, as V12 antigas, giradora, né? Não é uma Ferrari nunca. Ou seja, falso evangelho vai gerar verdadeiros convertidos, ovelhas de Jesus que descansam em Jesus? Entendeu o exemplo agora? O que a gente precisa realmente? Do verdadeiro evangelho, puro e simples. E essa é a maneira da gente se compadecer como pregador e você como crente, pregando as pessoas, evangelizando as pessoas acerca da salvação em Jesus Cristo. Essa é a verdadeira compaixão. Terceira aplicação: os apóstolos narraram tudo o que haviam feito e ensinado para Jesus, não é? Como eu já disse, isso serve de exemplo para nós ministros. Nós deveríamos, meus irmãos, orar muito mais do que oramos. Deveríamos expor a Cristo muito mais do que expomos. E veja, a oração é o principal segredo da fidelidade dos pastores. Por que a gente tem tão poucos pastores fiéis hoje? Porque nós temos tão poucos pastores que oram hoje. É a oração que vai atrair do alto a bênção do Espírito Santo para sermos fiéis e diligentes no trabalho. O êxito do trabalho, que não é números, gente, não é números, viu? O êxito do trabalho é ser fiel. O êxito do trabalho da fidelidade vem com a constância na oração. Por isso, feliz é a igreja que conta com ministros que oram. E as perguntas que deveríamos fazer para os ministros são: vocês são capazes de pregar bem? Segunda, vocês oram bastante pelo povo de vocês e seus trabalhos? Mas são perguntas que a gente não faz, não é mesmo? Quarta aplicação: Jesus disse: vinde repousar um pouco. Essas palavras refletem a terna consideração de Deus para conosco. Meus irmãos, Deus reconhece que nós somos pó e somos fracos. Por isso, lá na criação do mundo, Ele nos deu o sétimo dia como o Shabat, ou seja, o dia de cessar, o dia de descansar. E hoje Ele nos deu o domingo como o Shabat cristão, ou seja, o dia de descansar, o dia de cessar. Esse dia é um dia especial para a gente nutrir a nossa alma de Jesus e descansar dos nossos afazeres corriqueiros. Vinde repousar um pouco. Que sabedoria de Jesus! Jesus sabe que o tesouro do Evangelho está em vasos de barro. Por isso Ele nos deu esse dia para a gente dedicar todo ele em culto a Deus, em devocional a Deus nas nossas casas, em obras de misericórdia e necessidade. Por que a gente não gosta de descansar nesse dia? E veja, eu não estou falando ficar deitado de pijama, com o pé para cima e assistindo televisão o dia inteiro. Eu estou falando ler a Bíblia, ir diante de Jesus, orar, fazer culto doméstico na nossa casa, fazer devocional com os nossos filhos. Por que a gente não faz as coisas? Isso é cuidado de Deus para as nossas almas, tanto quanto para o nosso corpo.
E é interessante que quando Deus falou sobre o dia do Senhor no Antigo Testamento, Ele falou que a gente deveria chamar esse dia de deleitoso para o bem das nossas almas. Ele não falou assim, chama esse dia de deleitoso por qualquer coisa. Ele falou assim, para o bem das vossas almas. Abra comigo aí Isaías 58, 13 e 14. Olha só o que eu vou ler para vocês. Isaías 58, 13 e 14. Se desviardes o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Ou seja, o Senhor está mostrando o quê? Quando é que Deus vai ser deleitoso para a gente? Quando a gente aprender a descansar dele no dia dele. Sabe por que às vezes você não gosta do culto? É porque o culto é ruim. É porque você não sabe se deleitar em Jesus. Sabe por que você tem dificuldade de ler a Bíblia de segunda a sábado? Porque você não lê a Bíblia no domingo e tem prazer nisso. E sabe qual que é a consequência disso? Você não tem prazer em Deus. Porque Ele falou aí, se você tiver prazer no meu dia, você vai ter prazer em mim. Aí eu pergunto, como é que os irmãos que não vêm na igreja no dia do Senhor, ficam em casa, assistindo televisão, assistindo futebol, cuidando dos seus interesses, tudo que Ele mandou não fazer aqui, vão ter prazer em Deus? Então tem alguém mentiroso nessa história. É Deus ou você? Quem é o mentiroso da história? Deve ser Deus. Quinta aplicação. Infelizmente, são poucos na igreja de Jesus hoje que precisam da demonstração dele, da gente descansar os nossos corpos e almas. Hoje são poucos os crentes que trabalham de verdade para o reino de Deus. Poucos que você precisa de pôr espora e falar assim, pôr o freio e espora e falar assim, para. São poucos. E isso é uma infelicidade, porque Jesus quer usar todos os seus servos para a edificação da sua igreja. A gente tem que deixar a indolência e trabalhar para Jesus. Paulo comparou a igreja com o corpo de Jesus. Todas as partes do seu corpo são importantes, não são? Se não são, fala as que não são, que eu vou cortar fora. Você falou que não é importante, então deixa eu tirar. Então todos os membros do corpo de Jesus são importantes. Se um não funciona, o resto não funciona. Então vamos parar de ser indolente e trabalhar na obra de Cristo. Colocar a mão no arado. Jesus falou que colocar a mão no arado e olhar para trás. Hoje ele tem que falar assim, vocês não estão nem colocando a mão no arado, quanto mais olhar para trás. Hoje a gente tem muito poucos que você tem que falar assim, para, descansa um pouco, tira umas férias. Hoje a gente está precisando de falar assim, gente, vamos trabalhar, está aí a obra do Senhor, tem muita coisa para fazer. A gente quer sentar no banco, ouvir a pregação e mais nada. Isso não é trabalhar para Jesus, nunca foi e nunca será. Sexta aplicação, a gente tem que destacar os sentimentos de Cristo para as ovelhas que não têm pastor. Gente, aqui é brilhante, Jesus olhar para aquelas pessoas que não queriam saber dele, que não amavam ele, e ainda olhar com compaixão. Milhares de almas imortais estavam diante de Jesus, desamparados, na perdição eterna.
E isso comoveu o coração generoso de Jesus. E a gente não deveria esquecer que Jesus não muda. Jesus olha para os ímpios hoje, pecadores, perdidos, com esse mesmo olhar compassivo, ainda que ele esteja irado e vai lançá-los no inferno. E isso deveria nos motivar ao quê? A olhar para essas pessoas com humanidade, com compaixão. Não esquecer disso. São almas imortais que estão indo para o inferno. É uma teologia muito pobre olhar para as pessoas que estão ali e falar assim, é pecador, está indo para o inferno e deixa para lá, que se exploda, como diz o mundo. Não, meus irmãos, deveria ter compaixão dessas pessoas. Você foi uma delas um dia. Pastor, nasci na igreja, mas você nasceu morto em pecado, filho. Você foi uma dessas um dia. Percebe? A gente precisa ter compaixão das pessoas e envidar os esforços necessários para levar a palavra de Deus a elas. Quem sabe Deus usará você para salvar pessoas. Então envide esforços para falar de Jesus às pessoas. E por fim, indaguemos a nós mesmos ao deixar essa passagem, se a gente sabe alguma coisa dessa compaixão de Jesus, se nós nos preocupamos com as pessoas, convertidas ou não, se a gente tem profunda compaixão, sabe? Porque Jesus tem essa compaixão, e tem essa compaixão todo aquele que é servo de Jesus. Infelizmente, a igreja que nós temos vivido é cada um no seu cantinho e Deus por todos. Na verdade, Deus por mim, porque se for pelo outro eu vou ter inveja, então Deus é por mim. Isso não é cristianismo, isso não é igreja, nunca foi, nunca vai ser. Igreja é a gente contribuir com os nossos irmãos com compaixão, contribuir com missões com compaixão. Você tem usado os seus recursos para contribuir com missões? Olha, Deus está olhando com compaixão para os católicos romanos, para os islamitas, para os judeus, para os pagãos, para os índios. E o evangelho tem que chegar lá. E chegar lá não é de graça. Ninguém vai pegar um trem aqui e falar assim, sou pastor. Vai pegar um avião por Turcomenistão falando assim, sou pastor, vou lá pregar, abre as porteiras. Não é? Mas aquelas pessoas lá não estão indo para o inferno? E é justo a gente olhar para elas e dizer assim, bem feito, vai com Deus para o inferno? Não é. Onde está a compaixão de Jesus nas nossas vidas? Que Deus tenha misericórdia, nos dê essa verdadeira compaixão. Vamos nos colocar de pé e orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, te agradeço por essa palavra bendita do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se compadece de nós. Senhor, se não fosse essa compaixão, estaríamos perdidos nos nossos delitos e pecados. Jamais teríamos a salvação, porque não há nada que fazemos que pode, ó Deus, acrescentar algum mérito para lhe tornar propício a nós pecadores. Isso é o que Jesus fez por nós. E Jesus olhou para nós com compaixão, ó Deus, porque estávamos cegos, mudos, sem qualquer valência espiritual, e Ele nos deu um novo coração, nos fez novas criaturas, nos tirou do lamaçal do pecado, nos deu nova vida, o Espírito Santo, a fé e o arrependimento, e agora nos santifica no deserto da vida. E eu lhe louvo porque Jesus anda conosco nesse deserto, e Jesus entrará conosco no descanso final, e Ele mesmo já hoje é um descanso para as nossas almas. Por isso, ó Deus, desperta as nossas almas, para que descansemos em Cristo, para que entendamos o verdadeiro sentido
do dia do Senhor, que não é ficar cuidando dos nossos interesses idiotas e passageiros nesse mundo, mas é cuidar do interesse espiritual eterno, de ter a alma alimentada por Jesus, mudada por Jesus, porque é isso que vai trazer prazer em Jesus. E não deixe que nos enganemos, porque, Senhor, se o céu é um deleite eterno em Jesus, como eu posso passar na eternidade deleitando em Jesus, se eu não tenho deleite aqui? E se eu não me deleito no dia do Senhor aqui? Tire de nós essa falsa lógica de achar que esse dia é um dia qualquer. Nos ajude a parar de profanar esse dia, de considerá-lo comum, nosso, para os nossos interesses, para que sim experimentemos a salvação, tendo gozo em Jesus, para que na eternidade tenhamos gozo nele, e que nós não descansemos a nossa alma até descansar de verdade em Jesus. Dá-nos essa graça de ter prazer no teu Filho, de amar teu Filho, de ver que Jesus é melhor do que a vida, do que qualquer coisa que existe. E compadece de nós, nós precisamos disso. Venha socorrer-nos, como Cristo socorreu os teus apóstolos. Eu lhe imploro, e socorre a tua igreja, Deus, com pastores fiéis, com homens piedosos, com homens que queiram liderar na palavra do Senhor, para que Cristo então nos lidere pela sua santa palavra, nos dê essa graça, e tenha misericórdia das igrejas dos nossos dias, tão fracas, tão mortas, tão podres diante do Senhor, eivadas de pecado, pouco deleite espiritual. Ser propício a esses pecadores, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bendito Pai, e a consolação do Santo Espírito estejam com os eleitos hoje e para sempre. Amém. Deus assentar, meus irmãos.